Muito obrigado, pastor Arilton, pelas noções de saúde. Muito bom dia a você que desde cedinho está aqui acompanhando o programa Encontro com a Vida. Você que está acompanhando através dos canais, das mídias sociais, você é muito bem-vindo ao programa Encontro com a Vida. Hoje é terça-feira, meu nome é Emerson Tomás e eu estou com você hoje. Estive ontem e estarei durante a semana fazendo esse momento especial de oração. Muitas pessoas têm nos procurado, enviando seus pedidos de oração, seus agradecimentos, seu bom dia. É lógico que a gente não consegue ler todos, porque são muitos, mas a gente seleciona todos os dias um grupo e coloca aqui para lermos, interagirmos e orarmos juntos. Hoje, por exemplo, nós temos aqui um bom dia muito especial da Natália Rodrigues. A Natália diz assim: bom dia, pastor Arilton, tudo bem com você e com sua família? Que Deus cuide e proteja sempre vocês. Olha só, peço oração por meus filhos, por minha família que está afastada da igreja e também dou um bom dia aqui a todos que acompanham o canal. Deus abençoe cada família. Muito obrigado, Natália, por sua consideração, por pedir oração por sua família e também por nossa família, tá bem? O Otacílio Silva diz assim: bom dia, pastor Arilton. Deus te abençoe a você e sua família. Ore por mim e por minha família, Rangel, e por meus filhos, Paulo Sérgio e Paula Rejane, pela saúde, pela vida financeira e que Deus providencie o necessário para a nossa sobrevivência. Com certeza, meu irmão, nós vamos orar por você. O desejo de Deus é que os seus filhos tenham sustento, tenham paz, mas acima de tudo que estejam bem com Deus, como você está mostrando aqui. A Lucinete diz assim: eu amo ouvir os seus ensinamentos. Olha aí, pastor. Eu amo ouvir os seus ensinamentos. Dá para compreender perfeitamente. Peço que o Senhor ore pelo meu esposo e também pelo meu filho José Mariano. Com certeza vamos orar. Obrigado por sua consideração. É muito bom o pastor Arilton saber que a didática dele está atingindo aí o seu coração, a sua mente, e que a senhora pegue esses ensinamentos e ensine os outros também, tá bom? Bom dia, pastor, diz o Laércio. Bom dia, pastor, bom dia, irmãos. Ótimo dia para todos. Obrigado, viu? Com certeza, Laércio, nós queremos ter um bom dia mesmo. Ele pede oração aqui por ele, para que ele se entregue a Cristo. Opa! Então é hoje. Jesus disse: hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então o dia da entrega é hoje, pode ter certeza. Jesus Cristo disse: todo aquele que vier após mim, Laércio, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele já te aceitou, então se entregue hoje. Também ele pede oração pela Maria Júlia, que é sua mãe, está com 82 anos. Aleluia, que bênção tremenda, viu? Sua mãezinha aí, 82 anos, com certeza nós vamos orar pela dona Maria Júlia. Que bênção! Amigos, é tão bom poder abrir o coração a Deus e colocar a Ele as nossas petições. A escritora cristã Ellen Goodwhite, no livro Caminho a Cristo, diz que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Nós vamos abrir a Bíblia agora. Eu quero ler um texto muito especial para você. O texto que lerei para vocês está no Salmo 18. Ontem nós começamos lendo os primeiros versos do Salmo 18, li também um verso do Salmo 22. Lembra que ele começou o texto dizendo: ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. Ó Senhor, és a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. E agora no verso 16, que coisa linda. Você que está aí neste momento, na sua mente, falando com Deus, dizendo: puxa, como eu gostaria de ter colocado este pedido aqui. Eu tenho essa necessidade por saúde, essa necessidade financeira, estou à procura de trabalho. Olha o que diz o texto aqui. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou e me tirou do mar profundo. Então você pode ter certeza que lá do alto, Deus ouve a sua oração e Ele vai tirar você, né, dessa situação que você está e Ele vai abençoar você. Por isso vamos orar. Onde você está, curve sua fronte. Se você está no volante, continue atento, tá bem? Fique firme aí. Mas se você pode nesse momento fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, vamos orar então. Querido Deus e Pai, como é bom orar por essas pessoas fantásticas que estão acompanhando o programa Encontro com a Vida. Ah, quantos pedidos têm chegado, quanta necessidade. Ó Senhor, volta-te para nós, Senhor. Ouve a nossa oração, nossos pedidos.
Muito obrigado porque Tu és um Deus amável e gentil. Senhor, há tantas pessoas pedindo por saúde, por trabalho, por relacionamento, por casamento, por educação de filhos. Senhor, visita os Teus filhos nesta manhã, onde quer que eles estejam, lá no trabalho, com fone de ouvido, num carro, em casa, no quarto, agora acordando, na cozinha, preparando o desejum para a família. Senhor, queira abençoar cada um que está ouvindo esta mensagem hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um grande e abençoado dia. Muito bem, queridos amigos, agora é o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias separamos um texto para analisarmos. Estamos nessa semana aprendendo sobre os Salmos da Bíblia e hoje vamos olhar com carinho para o Salmo 32. Por isso já pega a sua Bíblia, já deixe marcado aí. Daqui a pouquinho vamos olhar para esse Salmo. Antes, porém, um breve recadinho para você. Nós preparamos um site com muito carinho para você que deseja aprender mais da Palavra de Deus. É o site bibliamais.com.br. Nesse site existem vários estudos da Bíblia. Você pode escolher qualquer um deles para fazer. São todos gratuitos e, se você quiser, poderá ter até um instrutor virtual ajudando você em cada lição. Você assiste videoaulas, completa o quiz e, se você acertar pelo menos 70% das questões, você ainda terá um lindo certificado de conclusão para guardar como lembrança desse momento de aprendizado. Acesse agora mesmo nosso site bibliamais.com.br e venha aprender mais da Palavra de Deus. Deixa eu mandar um abraço carinhoso para você que acorda bem cedo aqui em Santa Catarina e aqui no SBT assiste com a gente esse programa. Um abraço carinhoso para você também que nos assiste pelo YouTube, em qualquer horário alternativo. Que a bênção do Senhor alcance você e a sua família enquanto a gente estuda a Palavra de Deus. Pegou sua Bíblia? A minha já está aqui. E eu queria convidar você então para nós orarmos agora. E depois de orarmos, vamos estudar o Salmo 32. Um outro salmo que também foi escrito por Davi e tem um recado especial para mim e para você. Antes, porém, vamos buscar a bênção do Senhor para esse momento de estudo? Eterno Deus e Pai, mais uma vez elevamos nossa fraca voz ao Senhor, no desejo de que o Teu bom e Santo Espírito venha ao nosso auxílio, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua vontade, da Tua palavra. Pai querido, abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo também nesse momento, que as Tuas bênçãos alcancem o nosso coração e que nós possamos ter um dia abençoado na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Já está com a sua Bíblia aberta aí, no Salmo 32? Então vamos estudar sobre esse salmo que traz como título Bem-aventurança de quem recebe o perdão. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz aquele que recebe o perdão de Deus. Leia comigo então o Salmo 32, começando no verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Você percebe que Davi usou de forma intercambiável as palavras transgressão, pecado, iniquidade. São sinônimos para falar de uma lei que é quebrada e, por ser quebrada, exige um preço. Qual é o preço do pecado? A Bíblia ensina que o salário, o pagamento do pecado, é a morte. Quem peca tem que morrer. E só escapa da morte quem tem o seu pecado perdoado. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço da nossa morte. E por causa disso, Ele pode oferecer perdão a todos aqueles que desejam. Aliás, a Bíblia ensina que Deus é rico em perdoar. Que Deus não deseja que ninguém pereça, senão que todos cheguem
ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Agora, o perdão será dado para apenas aquele que se arrepende. Então, o salmista está descrevendo a alegria daquele que recebe o perdão de Deus. A primeira pessoa que precisou do perdão de Deus, ou as primeiras pessoas, foram Adão e Eva. Eles foram os primeiros a cometer o pecado, o ato de desobedecer a Deus. Você lembra? Quando Adão e Eva foram criados e colocados no jardim, uma ordem foi dada em Gênesis 2, 16 e 17. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus advertiu: no dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Infelizmente, Eva se afastou de Adão, comeu do fruto, depois levou para Adão, ele também comeu, e agora eles estavam fadados à morte. Mas para que eles não morressem, Deus então enviou seu Filho, Jesus, que morreu no lugar deles e também no nosso. Por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos em pecado. E quando nós cometemos pecado, o nosso salário, o pagamento por esse pecado deve ser a morte. E a única forma de escapar da morte é tendo o pecado perdoado. Em teologia, nós fazemos uma afirmação que é bem interessante. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Isso quer dizer que é inato, que em nós há uma tendência natural para o mal, para o pecado. E se deixado sós, a nossa vida será uma vida de pecado. Agora Cristo vem para nos livrar do pecado e da sua punição, que é a morte. Por sermos pecadores, precisamos do perdão divino. Então, no plano da salvação, na dinâmica da salvação que o próprio Deus estabeleceu, estava envolvido a questão do perdão. Eu e você somos pecadores, por isso precisamos de perdão. Perdão para os nossos pecados. E aquele que alcança esse perdão, ele é bem-aventurado. Mas como eu posso alcançar esse perdão? O Salmo 32 pode nos ajudar. Olha o que diz o verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Você percebe a afirmação que Davi está fazendo? Ele está dizendo que enquanto calou os seus pecados, ou seja, enquanto ele não os confessou, os ossos se envelheceram. O que significa ossos envelhecidos? É a perda do cálcio, é a osteoporose. São as doenças que vão sendo causadas quando o osso perde cálcio ou perde nutrientes. Davi está falando de uma profunda relação que há entre o estado mental e o estado espiritual. Quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não nos arrependemos das nossas falhas e guardamos essas coisas no coração, isso vai nos corroendo como um câncer. Isso adoece as pessoas. Por quê? Porque o perdão, ele é terapêutico. O perdão liberta. O perdão nos dá ânimo e força para recomeçarmos, para avançarmos. Enquanto Davi não confessou os seus pecados, os seus ossos foram envelhecendo. Aí no verso 5, ele muda de atitude. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, quando Davi percebeu que ele estava adoecendo por não confessar seus pecados, ele mudou de atitude. E agora ele confessa os seus pecados, ele confessa suas iniquidades.
e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi muda. E quando Davi confessa, ele tem a certeza de que Deus perdoa o seu pecado, a sua iniquidade. Davi continua, agora no verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Agora ele podia até cantar, porque ele estava liberto, porque o Senhor Deus era o seu esconderijo. Ninguém mais que Davi compreendia muito bem a importância de um esconderijo. Você se lembra que depois que ele foi ungido para ser rei em Israel, ele foi severamente perseguido por Saul por muito tempo, e Saul usou de todas as formas para tentar tirar a vida de Davi, e por muito tempo Davi foi um fugitivo, e em muitas ocasiões ele teve que buscar abrigo, buscar esconderijo, e agora ele traz para a sua vida esta expressão, esta experiência: tu és o meu esconderijo, tu me livras da tribulação. Ou seja, no esconderijo, ele pode descansar em paz, sabendo que não será achado. No verso 8, Davi diz: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Agora é Deus falando com o salmista. Eu vou te instruir. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Agora Deus usa uma analogia com o salmista. Davi, não seja como as mulas, como os cavalos, que precisam de freios, cabrestos, para serem dirigidos para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás. Não seja como eles. Você já ouviu a expressão mula empacada? Às vezes, quando um animal não vai mais para frente, não vai para lugar nenhum, às vezes ele está ali parado no mesmo lugar e você pode fazer de tudo e o animal não se move. Isso aconteceu uma vez com a jumenta de Balaão, está lembrado? Não seja como o cavalo ou como a mula, que precisa de um freio para ir para um lado ou para o outro. O salmista está dizendo, não sejam, porque eles são dominados pelo freio, do contrário, não obedecem. E então ele conclui o salmo dizendo, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. E agora, Davi faz o contraste entre a pessoa que é ímpia e a pessoa que é justa. A pessoa que é ímpia, segundo ele, muitos são os seus sofrimentos. Aquele que não alcança o perdão divino, aquele que não é perdoado, é o ímpio. E muitos são os seus sofrimentos. Até os ossos envelhecem. Isso significa que a cura para muitas doenças é o perdão. Mas muitas pessoas estão doentes por falta de perdão. Por outro lado, o justo, termina ele dizendo, é aquele que alcança a misericórdia do Senhor, porque ele confiou em Deus. E a misericórdia do Senhor agora o cerca. Ele é reto de coração, ele se alegra e se regozija no Senhor. E por que ele se alegra e se regozija? Porque ele alcançou de Deus o perdão para o seu pecado. Ele alcançou a misericórdia. Querido amigo, querida amiga, eu e você, para sermos felizes, para exultarmos, para não adoecermos, nós precisamos, como Davi, do perdão divino. Agora vem uma pergunta-chave. Como eu posso ser perdoado? Você sabe, o perdão divino, ele é condicional.
e nós precisamos preencher algumas condições para então recebermos esse perdão. A primeira condição para que alguém possa ser perdoado é confessar o seu pecado. Davi diz no Salmo que enquanto ele calou os seus pecados, enquanto ele fez silêncio, os seus ossos envelheceram. Mas quando ele confessou o seu pecado, o seu coração se encheu de alegria. Então nós precisamos primeiro confessar os nossos pecados. Você nunca será perdoado de qualquer erro que você cometeu, a menos que você confesse a Deus. Então nós temos que ter como hábito diário a confissão do pecado. Todas as vezes que você for orar, peça perdão a Deus e inclua todos os pecados que você se lembra deles. E daqueles que você não se lembra, você diga para Deus: me perdoa, Senhor, também pelos pecados que eu não me lembro mais ou tenha cometido por ignorância. Então, a primeira condição para alguém ser perdoado é buscar o perdão divino, é confessar os seus pecados. Uma segunda condição, essa nós aprendemos com a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, verso 9 em diante: perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Se você não perdoa a quem ofendeu você, não espere que Deus também vai perdoá-lo. Então nós, para termos o perdão divino, precisamos primeiro oferecer o perdão àqueles que nos ofendem. Logo eu pergunto para você: alguém ofendeu você em algum momento da sua história e até hoje você carrega isso com você e não perdoou essa pessoa? Por mais dura que tenha sido a prova, por mais difícil que tenha sido o golpe que você sofreu, se você não perdoar aquele que te ofendeu, o Senhor também não perdoará você. Talvez até você possa dizer: pastor, você não está entendendo. Você não sabe o drama que eu passei. Você não sabe o que eu vivi, o mal que essa pessoa me provocou. É verdade que eu não sei. Mas a condição que Deus coloca na sua palavra é para todos. E se você não estiver disposto a perdoar essa pessoa, não espere que Deus também vai perdoar você. Agora escuta uma coisa: se você buscar a ajuda divina para perdoar, Ele vai fazer por você aquilo que você não consegue. Você não consegue mudar o seu coração, mas Deus consegue. Se você permitir, Ele muda a sua disposição para com as pessoas, de tal maneira que você possa então oferecer perdão. E então você também será perdoado. Eu sei que isso não é fácil, mas o mesmo Deus que hoje oferece perdão para você, quer que você também perdoe. Nós, quando perdoamos alguém, nós libertamos essa pessoa. E nós também somos libertos, porque o perdão é terapêutico. Nós não podemos viver assombrados pelos castelos fantasmas do passado. Nós não podemos estar agarrados a coisas que fizemos errado há 1, 5, 10 anos no passado, 30 anos, e não nos perdoamos até hoje disso. Você tem que entender que quando Deus perdoa, o perdão é terapêutico, mas nós também temos que aprender a nos perdoar. Nós temos que entender que somos pessoas fracas, somos pessoas possíveis do fracasso, da queda. E a Bíblia nos orienta que o justo também cai. 7 vezes cai o justo, mas o justo não fica prostrado. 7 vezes se levanta. A nossa caminhada com Deus não é uma caminhada de impecabilidade, mas é uma caminhada de crescimento espiritual. Por isso Salomão disse em Provérbios 4,18 que o caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Um dia será perfeito, mas temos que caminhar para isso. Então você tem que buscar o perdão divino,
você tem que estar disposto a perdoar aquele que te ofendeu. E eu queria mencionar uma terceira condição. Para recebermos o perdão divino, nós devemos estar dispostos a abandonar o pecado que nós cometemos. Porque Jesus declarou na palavra: aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcançará misericórdia. Quando é que nós alcançamos misericórdia do Senhor? Quando nós confessamos o nosso pecado e o deixamos. Agora, se você confessa um pecado que você cometeu, mas todos os dias você insiste no mesmo pecado, significa que o arrependimento não foi sincero. Não estou dizendo com isso que você uma vez ou outra não vai cometer o pecado. E todas as vezes que pecamos, carecemos da graça de Deus, temos que buscar o Senhor, temos que estar contritos com Ele. Mas é o Espírito Santo que vem para nos auxiliar a obter a vitória sobre todo o pecado, herdado ou cultivado. Meu amigo e minha amiga, o céu está interessado no seu bem-estar presente e eterno. E na dinâmica da salvação, o perdão faz parte. A grande questão é como nós encaramos nossos erros. E ao concluirmos o estudo do Salmo 32 de hoje, eu queria trazer à sua memória 2 exemplos bem conhecidos: Pedro e Judas. Ambos falharam. Judas entregou Jesus, traiu o seu Senhor. Pedro também pecou, negou Jesus, pelo menos em 3 ocasiões. Ambos falharam contra o Senhor no momento mais difícil do ministério de Cristo. Mas olha a atitude que cada um deles tomou. Judas, em desespero, foi e enforcou-se, movido pelo remorso. Mas Pedro não. Pedro chorou amargamente pelo seu pecado. Ele reconheceu o seu erro, ele buscou o perdão divino e ele foi completamente perdoado e transformado. Olha o Pedro no livro de Atos. Olha o poder que esse homem tinha. Olha o líder que ele se tornou, porque ele foi alcançado pela graça de Deus, porque ele foi completamente perdoado. Agora podia levar um lindo ministério avante. Você pode escolher como lidar com os seus erros. Você pode assumir a atitude de Judas ou a atitude de Pedro. Você pode apenas ter remorso, não se perdoar, isso te levar a extremos, ou você pode assumir a posição de Pedro, entender suas falhas, reconhecer sua necessidade de Cristo e buscar dele o perdão e a reconciliação. E para todo aquele que busca o perdão e a reconciliação com Deus, é a promessa de Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E em Mateus 11, 28 a 30, Jesus faz o mais maravilhoso de todos os convites: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você hoje se sente cansado, cansada, sobrecarregado com os problemas da vida, com suas falhas constantes, com seu afastamento de Deus, se você se sente assim, venha a Jesus. Vinde a mim, diz Ele, eu vos aliviarei. Ele tem para você o perdão que transforma a sua vida. Ele tem para você aquilo que você precisa para se libertar completamente dos seus erros e para caminhar ao lado dele numa vida de vitórias. É isso que Deus espera de mim e de você. Uma entrega completa para que alcancemos o perdão e a restauração da nossa vida espiritual. Deus nos chama hoje para estarmos bem juntinho dele. E o segredo da vitória na vida espiritual é estarmos conectados à videira que é Jesus. Vamos orar? Pai, a nossa oração hoje é pelo perdão que nós tanto precisamos. Nós temos falhado,
temos cometido iniquidades contra o Senhor, mas o Teu Espírito tem atuado em nosso coração e tem nos levado ao arrependimento. Nós queremos confessar-te o nosso pecado para alcançarmos de Tuas mãos o perdão e a misericórdia. Fica conosco, Pai, ao longo desse dia e restaura a nossa fé, a nossa vida ao Teu lado. Oramos em nome de Jesus. Amém.